Isagi e Itoshi Sai. Dois nomes que desde a última vez que se encontraram trazem diversas dúvidas em Blue Lock, principalmente pela forma como ambos estão com seus destinos interligados desde o momento em que o Sai falou pro seu irmão Rin que aquele que mudaria o Japão seria o Yoichi. Bem, o vídeo de hoje é para falar sobre o reencontro desses dois e tudo de bom que isso pode gerar para o universo da obra e para fandom como um todo. Ok, pessoal, já faz bastante tempo desde que a partida entre o 20 e o Blue Lock terminou, e eu acho que se for para mandar o papo reto, é a primeira vez na história desse canal que eu falo mais diretamente do Sai. De modo geral, tudo isso se deve a apenas um motivo. Cada vez mais estamos mais próximos da volta do Sai na obra. Antes era um sonho distante, quando mal ali tinha começado esse arco ver ele, porém estamos quase entrando na última partida. Então, basicamente, para comemorar isso, eu decidi que eu vou estar falando muito dele de agora em diante, tá bom? Pra começo de conversa, desde que ele soltou aquele comentário que tornou o Rin e o Isagi rivais, eu fiquei na curiosidade de quais eram suas reais intenções através disso. A mensagem trazida com o irmão mais velho da família Itoshi é muito neblinosa até os dias atuais. Mesmo depois de vermos o seu futebol, não tivemos nada da sua relação com o Rin trabalhada naquela partida. E eu não tô falando sobre o flashback em si, eu tô dizendo no sentido de que, naquele momento, no presente, mesmo que o último lance tenha sido definido pelo embate dos dois, se for realmente contabilizar, quase que ambos ali nem se falaram. Essa relação em si não teve muitos passos dados, sabe? Tu entende que ainda existe uma grande vala entre os laços desses dois? E pra mim, pelo menos, sim, quem vai fazer a ponte de interligação entre eles é o Isagi. Honestamente, velho, vamos falar a verdade. Toda a trama popular tem isso do protagonista atuar na união das pessoas. Isso não é novidade e não é como se eu fosse um gênio de estar elaborando isso. Só que como o Blue Lock trabalha de forma muito forte essa parada do ego, eu acredito que o reencontro do Itoshi Sai e do Isagi, só que agora jogando juntos, é o que fará com que comecemos a ver mais linhas e como o Kaneshiro quer fechar o desenvolvimento dos Itoshis na história. Começando pelo Sai, no meu ver, ele continua sendo a mais pura incógnita. Por mais que ele tenha mostrado o seu futebol, ainda assim, eu não creio que aquilo seria ele jogando em todo o seu potencial, e eu tenho motivos para isso. Primeiro, o Sai pareceu contra o Sub-20 mais estar testando a todos do que em si jogando no seu esplendor. Pô, cara, vamos falar sinceramente, tá ligado? Quando ele queria ali, ele botava a bola onde quisesse, foi pra ponta, fez o primeiro gol. Aí tu acha que simplesmente ele tava dando tudo de si? Pode ser que no final sim, eu não tô menosprezando o esforço do Blue Lock, mas só de você imaginar o cenário dessa mesma partida sem o Itoshi ruivo, você começa a perceber a diferença que ele fez no todo. E entende também que várias vezes, até pelas palavras do próprio, ele podia ter chutado, mas só não quis. Por segundo ponto, Kaneshiro está em constante evolução. Caso você ainda não leu aí o mangá de Blue Lock, talvez você não entenda isso tão bem. Só que pra quem já leu, sabe que uma parada que o autor demonstrou durante a saga aí da Liga Neo Egoísta é que ele possui sim muitas ideias para serem trabalhadas, entretanto, todas elas possuem certa limitação em certos momentos. Só que isso não significa diretamente que mais à frente, depois dele ter elaborado um pouco mais elas, o cara não possa quebrar esses limites que elas possuem. Por exemplo, na primeira partida o Kaneshiro nem sequer tocou no assunto da Metavision. Na segunda, ele mostrou mais. Na terceira, ele já tá revelando que vários personagens podem ter ela. Na quarta, é inimaginável o que ele pode fazer. Tu entende que aqui a parada do flow em si nunca foi exatamente definida com um ponto final, justamente por ele
o autor não querer, o Kaneshiro basicamente ao longo da narrativa vai se apegando a certas armas, certas habilidades, só que ele nunca coloca esse ponto final justamente por causa que ele ainda tá desenvolvendo, é um processo que não pode parar aqui. Quando você coloca um ponto final numa parada, a sua obra fica muito limitada a isso. E dá pra perceber que ele entende isso, tá ligado? Ele nunca, é só isso aqui e ponto. Ele dá sempre essa vértice de evolução, porque ainda estamos muito no início da carreira dos meninos, velho. A parada é que claramente o Sai deve adentrar nesse quesito. Ele provavelmente ali deve ter Metavision, só que como naquele tempo a obra ainda não existia, isso não foi mostrado. Ele deve ter várias habilidades a serem demonstradas com mais efetividade, de forma direta, só que naquele tempo, como não existia, não tem como ser trazidas, tá ligado? Sai e Isagi podem se reencontrar ou na Copa do Mundo Sub-20, o que eu desgosto da ideia, ou na Copa do Mundo Oficial. E se isso realmente ocorrer, inevitavelmente vai demorar um pouco de tempo. Pode ser até ali que ocorra um time skip, até que esse dia ocorra. Só que, independente de em que faixa etária seja essa Copa onde eles vão se encontrar, uma coisa é fato: os dois simplesmente destruirão tudo como se fossem um trator. Essa credibilidade dada através dos olhos do Sai, um jogador que já está no nível de futebol mundial para com o Isagi, que ainda naquela partida ali estava germinando, não era ninguém, velho. Não pode ser por qualquer motivo. E eu digo isso no sentido de que se você parar para raciocinar, o Sai já viu muitos atacantes de nível mundial. Inclusive, ele desistiu do seu primeiro sonho de se tornar um, justamente por perceber que era incomparável essa parada, tá ligado? Esses caras eram de outro nível. Se ele conseguiu ver, mesmo através de um único gol, de uma única partida, algo no Yoichi, é porque o Isagi tinha sim um diferencial a mais que todos que pisaram naquele campo. E esse diferencial é justamente o que eu gosto de chamar de maestro. Alguns podem olhar apenas como protagonismo, mas eu acho particularmente essa palavra mais uma desculpa de gente que só quer desmerecer a obra. Eu prefiro mais maestro, pois é através dessa maestria que o jogo rola. Ele que dita e assim que a banda toca. Essa habilidade provavelmente já é possuída pelo Hitoshi Sai. E ele, vendo todo o jogo do Isagi, conseguiu perceber que ele também possuía ela. Eu sei que claramente pode não ser esse nome, tá ligado? Que o autor vai querer, mas eu só criei um aqui pra ser mais fácil de você grudar na sua mente, beleza? Tá bom, Taigo. Vamos dizer que o Sai identificou algo como essa tal de maestria no Isagi mesmo. Ok, eu entendi. Só que o que o Yoichi teria de diferencial para com o Ruivo que o fez dizer que ele seria como atacante aquele que poderia mudar o futebol do Japão? Bem, é um palpite meu muito simplório, tá bom, pessoal? Só que eu sinto que seja à vontade. Se você tá acompanhando a série da novel oficial de Blue Lock que eu tô trazendo aqui no canal, provavelmente tu já deve estar mais ligado nisso. Caso depois tu queira ver, o link da playlist tá aí na descrição. Só que basicamente lá, descobrimos muitas coisas do passado do Isagi. E uma coisa que fica em muito destaque, e é trazido pra nós até os dias atuais na obra, é sua força de vontade. Por que eu dou um palpite tão simples como esse? Justamente porque nessa situação, eu meio que tô tentando me colocar no lugar do Sai. O Hitoshi teve que desistir do seu sonho e foi atrás de outro. Ok, entendemos isso. O Isagi, não. É meio que se como a jornada dele fosse contrária à do Ruivo, sabe? Tipo, ele é o cara que foi imposto a jogar por todos e não apenas por si mesmo, mas ainda assim continuou, tá ligado? Vamos dar um exemplo melhor. Coloca o Rin nas situações que o Yoichi passou. Coloca o Nagi, o Barou. Você não consegue desenvolver nada, justamente por causa que esses caras, sejam onde estão, sempre são os mais fortes. Eles não têm que se preocupar em não serem atacantes, porque na hora quando vão, por exemplo, formar um time, eles sempre são colocados lá na frente. Eles sempre são os primeiros a serem chamados. Já o Yoichi, não. Ele fica lá atrás. Tudo já demonstrou que ele seria muito melhor nessa posição, porém, ele
sabe o que quer e não desiste. Então quer dizer que não tem vaga pra mim como atacante na Liga Não Egoísta? Beleza, me coloca como meia, eu aceito. Então tu quer dizer que não tem como eu marcar meu gol pra destruir o Kaiser agora? Beleza, eu passo pro Kunigami. De novo, não, beleza, pô, eu passo pro Yukimiya. Chegamos agora na partida contra o Ubers, com o Kaiser percebendo que sem o Yoichi, ele não consegue, ele tá se tornando aos poucos dependente. Tu entende que mesmo batendo na muralha várias e várias vezes, e ela nem sequer rachando um tiquinho, o Isagi apenas fica mais e mais animado pra destruir ela, sempre vindo com novas ideias e coisas do tipo, véi, isso tudo se dá diretamente por causa de um único fator, a vontade. A vontade que o Sai não teve pra continuar como atacante foi a que o Yoichi teve pra quando ele foi desequilibrado pelo Ruivo, abaixar a cabeça e tentar tocar pro rim, o que acabou resultando naquele golaço do Barou. A vontade que o Sai não teve pra continuar como atacante foi a que o Isagi teve pra voltar lá atrás e cancelar o gol de cabeça do Shidou. A vontade que o Sai não teve pra continuar como atacante foi a que o Prota teve pra acreditar no rim e marcar o gol da vitória contra o Sub-20. Mesmo quando todo mundo lhe aponta o que tu deve ser e te intitula de A ou B, você permanece convicto ao seu propósito. Você permanece fiel à sua vontade. E é isso que ele possui à frente dos demais. Por isso que o reencontro desses dois será incrível. Ele sincronizará essas minhas meras palavras que por enquanto não passam de ideias e as tornará em realidade. Pode não ser exatamente como eu digo aqui, mas com o Yoichi estando muito mais forte e o Sai tendo todo o seu potencial explorado, essa dupla realmente pode causar reações inimagináveis. É difícil de tentar imaginar quais seriam os tipos de habilidades dos adversários para conseguirem lidar com essa dupla, só que, véi, eu queria nesse vídeo bater mais um papo em si das ligações entre eles, do que exatamente o que culminaria em cada partida, como eu tava fazendo nos outros vídeos desse quadro. Só que, sei lá, velho, se você quiser uma parte 2 pra me falar mais diretamente do que eu imagino das habilidades que os dois teriam, eu posso fazer, tá bom? É só pedir aí embaixo que futuramente eu trago. Só que de qualquer forma, compartilha a sua opinião, o que tu acredita que o Sai viu no Isagi, não precisa se basear apenas na minha teoria, mas eu acho que ela em si já é um bom ponto base para o desenvolvimento que pode vir a ter aí no futuro. De qualquer jeito é isso aí, um grande abraço e tchau, tchau.